Empreender no Brasil é bom demais. E antes que venham os haters falando que 80% das empresas fecham nos primeiros 5 anos, aqueles dados do IBGE, do Sebrae, deixa eu reconhecer todos os problemas de empreender no Brasil e são vários. O imposto é caríssimo e incide sobre o faturamento, não é sobre o lucro, né? A regra tributária é tão complicada que não dá para você fazer um imposto incidir sobre o lucro, a não ser que você seja grande, possa pagar advogados, contadores, não sei o quê. Então o governo cobra imposto sobre o seu faturamento, que não faz sentido nenhum, nenhum país do mundo faz isso que eu conheço. Os juros são ridiculamente altos, acho que é o maior juro do mundo, pelo menos em países grandes aí, sempre foi um juro gigante, e se você nunca empreendeu, você não sabe o quão ruim isso é, porque empreendedor precisa de dinheiro, precisa circular dinheiro, precisa pegar dinheiro emprestado porque você paga parceladinho, mas o empreendedor tem que pagar o fornecedor à vista. E aí você vai emprestando dinheiro ali a 3, 4% ao mês, porque além dos juros serem altíssimos, o do governo, o juro bancário também é altíssimo, por uma série de coisas, insegurança jurídica, centralização dos bancos, não vou entrar nessa questão aqui, mas a gente tem o maior juro do mundo e, cara, a taxa de juros acho que é top 3 coisa mais importante para todo empreendedor. Aqui é o dinheiro mais caro do mundo. A legislação trabalhista é complicadíssima e o custo por funcionário é um dos maiores do mundo também. Ou seja, ninguém sabe direito como é que funciona a legislação trabalhista, é uma bagunça. E além disso, você paga 2.000 para o funcionário ou 5.000 para o funcionário, você tem que dar o dobro para o governo. Você dá 5.000 para o funcionário, 5.000 para o governo, isso torna o funcionário caríssimo. E é um grande problema também. Fiscalizações, burocracias, esquemas infinitos que temos nesse país. É o fiscal da prefeitura passando no seu comércio, querendo bola, querendo propina, querendo achar pelo em ovo para fechar o seu comércio caso você não dê isso para ele. É o agente portuário querendo suborno também, porque se você não pagar para ele, ele não libera a carga. E para quem não sabe, se você importa e o agente portuário não libera a carga porque ele não quer, você tem que pagar, tipo, 10.000 por dia pro container lá, então você se fudeu, né? Centenas de regras, portarias, burocracias novas que tiram o seu foco de operar o seu negócio, de fazer o seu cliente ficar feliz para atender uma nova regulação, uma nova parada que algum funça criou lá, alguém no Congresso que não tinha nada para fazer, criou, e agora você não consegue mais operar o seu negócio, você tem que ficar fazendo coisas que o governo acha importante. Além disso, insegurança jurídica, não dá para se planejar nesse país, o país em que até o passado é incerto. O imposto muda de uma hora para outra, que nem aconteceu com o rolo da Shein lá das blusinhas. Imagina quem estava abrindo um negócio naquela hora que dependia de uma certa estabilidade jurídica ali, né? Vários setores não têm regras claras, então você não sabe direito o que está dentro, o que está fora da lei. E mesmo que o imposto não mudasse e as regras fossem claras, cabeça de juiz é igual fralda de neném, você nunca sabe o que vai achar lá dentro. Então, sim, tem todos esses problemas para empreender no Brasil, mas eu ainda acho que empreender no Brasil é bom demais. E quem reclama é porque não sabe jogar com o regulamento embaixo do braço, não sabe jogar com as regras. Não é porque empreender no Brasil é bom demais que qualquer tipo de negócio vai ser bom, e a maioria dos negócios que são abertos são realmente ruins, dado tudo isso que acontece aqui. Mas deixa eu te contar então as vantagens de empreender no Brasil para você entender por que eu acho que empreender no Brasil é bom demais. E aí depois eu vou falar como que eu acho que tem que empreender no Brasil e talvez você não goste dessa resposta, não é nada ilegal, tá? Mas principalmente se você é uma pessoa ufanista, é uma pessoa que clicou nesse vídeo por causa da bandeira do Brasil aqui atrás, você vai ficar um pouco decepcionado com esse país, mas você tem que ser habilidoso para empreender no Brasil e você tem que saber todas as armadilhas, e a gente já chega lá. Então vamos lá, primeira grande vantagem de empreender no Brasil: isolamento geopolítico. Eu tive um professor de geopolítica na faculdade que falava que o Brasil é uma ilha geopolítica. E por quê? Porque de um lado você tem o Oceano Atlântico, e aí você tá longe da Europa, pensa bem, você tá tipo a um voo de 8 horas para a Europa, 8 horas para os Estados Unidos, é bem longe isso. E aí do outro lado você tem os Andes, então não tem tanto comércio com os países latino-americanos também. E aí você tá longeão da Ásia, você tá longeão da Austrália. Os Andes são a grande barreira, tem a Amazônia aqui. A gente tá muito longe dos outros países.
e a gente tem esse isolamento geopolítico que faz com que ninguém venda as coisas aqui. Não é só uma distância geográfica que causa isso, é um isolamento comercial também. Por exemplo, tudo que é importado tem, sei lá, 100% de imposto. Ou seja, você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Ásia, você vê que tem vários e vários e vários e vários produtos que não chegam aqui. Não vale a pena para outros países venderem aqui no Brasil. Nosso mercado é pequeno, ele é sensível a preço, é complicado pra caramba por causa de todos aqueles motivos que eu falei. Tem empresa que não vem para o Brasil simplesmente porque o sistema tributário é muito complexo e eles não entendem e eles falam, deixa quieto então, vamos lá para China, para o Vietnã, para a Índia, para a África do Sul, para a Europa, para todos os outros países do mundo. E o segundo motivo é que a gente tem uma cultura e uma língua únicas. É muito difícil para um gringo vir para o Brasil empreender. A maioria das empresas não vem. Quando elas vêm, elas contratam gente aqui. Mas isso torna tudo muito mais complexo. A gente tem demandas, a gente tem comportamentos de consumo diferentes dos de fora. E aí, para a empresa de fora vir aqui e começar a fazer as coisas aqui, primeiro que ela não pode exportar para cá, porque por causa do isolamento comercial, por causa das complexidades que eu falei. E segundo, que se ela vier para cá para fazer aqui, ela tem que entender a cultura, tem que entender a língua, igual a BYD está fazendo. A BYD decidiu vir para o Brasil sem entender como era o comportamento do brasileiro com o carro. E agora vamos ver se ela toma nabo no carro elétrico ou não. Mas são poucas as empresas que decidem tomar este risco. E aí, por que isso tudo torna bom empreender no Brasil? Pensa comigo, a gente tem um isolamento comercial, um isolamento geopolítico, uma cultura e uma língua únicas. Agora pensa para um europeu. Imagina que você é um europeu lá, um alemão, um inglês, e você quer empreender. Você tem que competir com todos os outros europeus e com os americanos e com os asiáticos. Um empreendedor brasileiro não tem que fazer isso. O empreendedor brasileiro, ele tem que competir com outros empreendedores brasileiros. E é óbvio que isso muda um pouco de setor. Se você vai abrir uma fábrica de carro, aí tem outros poréns, mas provavelmente não é seu caso. Na grande maioria dos casos, você só tem que competir com outros brasileiros. E isso torna a competição muito mais fácil, porque o brasileiro não é tão bom assim, não é tão competitivo muitas vezes. Varia muito de setor para setor, não estou falando que o povo brasileiro não é capaz, mas tem muito setor aqui que é incompetente e que se fosse exposto a níveis de competição, principalmente dos Estados Unidos ou da Ásia, Europa nem tanto, eles seriam trucidados. Mas aqui a gente aceita certas coisas, certos problemas de atendimento, certos problemas de produto que em outros países não aceitaria nem a pau. Mas aqui a gente aceita porque só tem os brasileiros para entregar coisas para a gente. A gente está completamente isolado do mundo. Ou seja, quando você abre uma empresa aqui, você pouco tem que se preocupar com ameaças de fora do país. Os americanos têm que se preocupar com ameaças da China. Aqui tem alguns setores que tem também tecidos, automóveis, mas são setores maiores em geral. Um americano de praticamente qualquer setor tem que se preocupar com ameaças da China, da Europa. Um europeu tem que se preocupar com ameaças da Ásia, dos Estados Unidos. Aqui a gente está meio tranquilo, a gente está protegido. Então, quando eu digo que o Brasil é bom para empreender, eu não estou falando que aqui é o melhor país do mundo para empreender. Eu acredito que o melhor país do mundo para empreender é os Estados Unidos. Você tem um mercado gigantesco, nichos e nichos e nichos dentro de nichos, e um povo rico e consumista, né? Você tem concorrentes competentes em geral também, mas para mim esse é o melhor lugar para empreender. O segundo melhor lugar para empreender talvez seja a China, só que você tem que ser chinês lá e ser amigo do partido, provavelmente. Mas qual que é o terceiro melhor lugar do mundo para empreender? Rússia, acho que não. Compete com a Europa. A África, renda muito baixa. Talvez seja o Brasil, talvez seja a Índia. E é meio que isso, né? Talvez a Austrália. Mas o Brasil tá ali entre os melhores. É melhor empreender no Brasil do que na Europa. Porque na Europa você tem todas essas concorrências de fora. O governo é ainda mais tributarista, apesar de ser menos complicado, acredito eu. Os impostos são muito altos, porque são países que têm um estado de bem-estar social mais desenvolvido. A Europa não quer estimular o empreendedorismo. Na Europa é melhor você ganhar um salário ali. No Brasil ainda dá certo. Só que tem algumas regras para você dar certo ao empreender no Brasil. E o motivo da maioria das empresas no Brasil não darem certo é porque elas não seguem estas regras. Então, regra número 1, abra uma empresa no Simples Nacional.
esse é provavelmente o que você já ia fazer de qualquer jeito. Tem muita gente que opta por não passar do faturamento do Simples Nacional. Quando você chegar lá, você vê se isso é para você ou não, mas o Simples, ele não é tão simples assim, mas ele é simples o suficiente. Você pode faturar até 4,8 milhões por ano, da última vez que eu vi era mais ou menos isso, o que dá mais ou menos 400 mil por mês. Só que 400 mil por mês de faturamento pode ser muito ou pode ser pouco. E é aqui que entra a coisa interessante. Um supermercado que fatura 400 mil por mês, ele não lucra quase nada. Vai lucrar, sei lá, 4, 5, 10 mil por mês. Mas tem empresas de margem alta, que desses 400 mil, de repente, você pode ficar com 300 mil, com 200 mil por mês. A grande vantagem do Simples é que você não precisa de um time de contadores e de advogados para entender como que você faz para não quebrar as regras desse estado tão complicado que a gente tem. Então, comece uma empresa do Simples Nacional. Se você tem uma empresa que já tem que entrar fora do Simples, porque a margem de lucro, o modelo de negócio diferente, eu já ficaria de fora, porque as chances são altas de você quebrar. Segunda regra, o seu imposto vai incidir sobre o seu faturamento no Simples Nacional, então você deve escolher um modelo de negócio com margem alta. Então, só para dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu tenho uma empresa que fatura 200 mil por mês e ela tem um imposto sobre o faturamento de 10%, tá? Só que ela tem uma margem de 80%. Então, eu tenho 200 mil por mês, a margem de 80% vai me dar 160 mil por mês, e aí eu tiro 10% do faturamento de imposto, mais 20 mil, me sobram 140 mil no meu bolso. Outro exemplo agora, eu tenho uma outra empresa que fatura 200 mil por mês, só que a margem dela é de, vamos supor, 20%, tá? Então, me sobram 40 mil no bolso. Tudo bem. Só que o meu imposto é 10% sobre faturamento também. Então, na verdade, não são 40 mil, são 20 mil que me sobram no bolso. No primeiro caso, o imposto me comeu, tipo, 12, 13% da minha margem. No segundo caso, o imposto me comeu 50% da minha margem. Lá fora, Estados Unidos, Europa, você paga imposto sobre o lucro. Por quê? Porque o governo não tem tantas regras assim, então fica mais fácil. Você só declara quanto foi sua receita, quanto foi seus custos e tá tudo certo. Que no Brasil é muito mais complicado, precisa ter contador, precisa ter um monte de coisa para você não cair na malha fina da Receita Federal e fecharem sua empresa e você fica devendo multa e vai preso e não sei o quê. Conclusão, um gringo ele pode ter um negócio de margem baixa e ganhar no giro. Ele tem margem baixa, ele vai fazer mais vendas, porque a margem dele é mais baixa, o preço dele é menor, e ele ganha no giro. E para ele, beleza, é tranquilo fazer isso. Você vai ter aquele negócio de 200 mil, que lucra 40, só que aí o negócio de 200 mil ele cresce mais rápido do que o outro negócio que tem margem alta. Aqui no Brasil, para você fazer um negócio que ganha no giro, você tem que ser louco, igual o velho da van. Ele deu certo, quantos outros varejistas que tentaram ter margens baixas deram errado. E aí, se você colocar em cima disso, essa questão da margem baixa e do giro, que o nosso juro é o mais alto do mundo, eu acho que no Brasil você tem que ter um negócio de margem alta. Ah, Bruno, mas e se eu sair do simples, que aí eu posso entrar no regime de lucro real e aí eu consigo só pagar o imposto sobre o meu lucro? Aí funciona, certo? Funciona. Só que aí você vai ter que ter um time de contadores e advogados e as operações da sua empresa vão ficar muito mais complexas por causa de toda a burocracia que existe nesse país. E eu não sei você, mas eu não quero isso. Eu não quero ter essa dor de cabeça para mim. Eu só queria tocar o meu negócio. Eu não queria virar um especialista em contabilidade tributária de funcionários e laboral e não sei o quê. Muito complexo. E para a empresa conseguir pagar equipes para fazer isso na complexidade que tem no Brasil, seria um caos. Então, assim, eu já vi histórias de multinacionais que a equipe de tributos do Brasil era maior do que a equipe de tributos de todo o resto do mundo. E a gente, quando está na vida corporativa, escuta essas histórias, e eu não vou citar nomes específicos porque eu não me lembro, você pode procurar aí, mas existe esse tipo de coisa no Brasil, tem que ser doidão. Melhor ter uma empresa de margem alta dentro do Simples Nacional ali, tranquilinho. Terceira dica, escolha um modelo de negócios com o mínimo de burocracia possível. Não trabalhe com comida, com coisas que têm regulamentação própria.
que vai ter fiscais ali vendo o que você está fazendo, e aí você tem que estar lá no dia do fiscal e tem que assinar um negócio e talvez tenha que dar um por fora para ele. Puta, é complicado, né? Na verdade, não trabalhe com estoque de nada, não faça produto físico que você tem que mandar e-commerce. É complicado, vai ter fiscal lá querendo passar no feriado, dizendo que você não estava lá, mandando termo. Aí você tem que ir na prefeitura resolver. Importação também, eu conheço gente que trabalha com importação. É complicadíssimo. O que eu escuto das pessoas que trabalham com importação é que a lei da importação é feita para você nunca conseguir estar certo de jeito nenhum. E eu trabalho com amigos éticos, tá? Inclusive que não usam o Porto de Santos, porque eles falam que lá no Porto de Santos não tem como você usar o porto sem ter que molhar a mão de alguém, sua carga fica parada. Eu conheço pessoas que querem fazer a coisa do jeito certo, mas a burocracia aqui é tão complicada que você está errado de qualquer jeito. O sistema é feito para te ferrar, meu amigo. E aí a quarta regra é ter o mínimo de funcionários possível. Use freelancers, use agências, use o que quer que seja, use a inteligência artificial, mas tenha o mínimo de funcionários possíveis. Eu vi uma estatística outro dia, não sei se eu lembro corretamente de cabeça, mas eu acho que 1/3 dos processos trabalhistas no mundo são aqui no Brasil. A gente tem 3% da população. É algo assim, é um absurdo, entendeu? E aí, se você seguir essas regras à risca, o Brasil é um bom lugar para empreender, porque você consegue evitar aí as maiores armadilhas que esse país coloca no caminho do empreendedor e te sobram alguns modelos de negócio para você escolher. Primeiro modelo de negócios, você pode prestar serviços para a gringa. O Brasil está numa time zone, né? Como é que chama? Porra, esqueci. Cara, tá na mesma hora dos Estados Unidos, ou é muito próximo da hora de Nova York. Se você consegue gente aqui no Brasil que fala inglês, eu sei que é difícil, mas dá para achar. Você consegue prestar serviços para a gringa. Você consegue fazer uma agência de marketing, de automação, de design, de copywriting, de ghostwriting para vender para os Estados Unidos. E aí você vai ter margens altas. Você vai ter pouca burocracia, você vai ter poucos funcionários também. Talvez você consiga trabalhar ali com freelancers, ou mesmo que você tenha alguns, você está ganhando em dólar e pagando em real. Pode dar certo. Segundo modelo de negócio que pode funcionar, cursos. Cursos online, sim, cursos online. Cursos online também tem margens altas, um bom nível de automatização. Você consegue trabalhar com agências. Ah, Bruno, mas se eu investir em tráfego pago, eu posso ter uma margem baixa num curso online. Sim, é verdade. Faça o que você precisa no seu tráfego pago para deixar sua margem alta, para você não ter problema. E lembre-se, se você gasta 50% do seu faturamento com tráfego pago, na verdade você está gastando 55% ou 60%, que você está pagando imposto sobre o faturamento, ou seja, você está pagando imposto sobre o valor que você gasta no tráfego pago. Olha só que doideira, cara. Esse país é difícil mesmo, né? Terceiro modelo de negócio, mentorias, consultorias, qualquer serviço que você presta com pouca gente te auxiliando. Isso aí também tem margem alta, você consegue ficar dentro do simples, de repente você ganha ali 300 mil por mês de faturamento, você lucra 200 para você tem um negócio simples, né? É pouca burocracia dentro do simples nacional, e você ganha muito bem. E você não vai ter concorrência de fora, porque não tem concorrência de fora aqui no Brasil. Ninguém vai contratar uma consultoria americana, entendeu? Porque ninguém fala inglês. Olha, é muito doido isso. Quarto modelo de negócio, software. Você vai ter margens boas no software. Se você fizer um modelinho de negócio bem feito ali, você consegue ter margens de 60%, 70%, 80%. E por último, mídia. Seja um influenciador. Influenciador ganha dinheiro e gasta muito pouco dinheiro e não tem fiscal, não tem estoque, não tem, sei lá, talvez a agência de publicidade vai vir te encher o saco, mas é muito raro isso acontecer. E aí, seja você de direita ou de esquerda, você deve estar pensando, caraca, que merda, cara. Tudo que esse cara tá falando é negócio digital, é influenciador, é vendedor de curso, é mentoria, é consultoria. Por que esse cara não tá falando para abrir um comércio, para gerar emprego? Ou para, sei lá, montar uma indústria, vamos reindustrializar esse país. E cara, eu não tô aqui para criar um projeto social de desenvolvimento econômico para esse país. Eu tô aqui para te ajudar a ganhar dinheiro.
E as regras são essas. Eu não quero entrar em política aqui, porque nem a esquerda nem a direita ajudam com isso. Mas o nosso país não é um país, e nunca foi um país, que incentiva as pessoas a investirem capital para abrir uma indústria, a contratarem 200 funcionários. Ele não é um país que incentiva as pessoas a abrir um negócio normal, que tenha custos, que tenha uma folha de pagamento alta, que ganhe dinheiro com giro e não com margens altas. E além disso, é tão complexa a situação que se você tenta abrir um negócio desse, muitas vezes você está competindo com gente que sonega imposto, que faz cagada na justiça trabalhista e gera um passivo lá para frente que vai resolver de algum jeito depois, sendo amigo do juiz ou alguma coisa assim. E eu não estou falando que todo empreendedor de negócios tradicionais está fazendo coisa errada, mas muitos estão. E às vezes você está competindo com um desses sem nem saber. Isso é uma competição impossível de ser vencida, cara. Então, assim, não é à toa que todo mundo que você vê ganhando dinheiro nos últimos anos, ou quase todo mundo que você viu ganhando dinheiro nos últimos anos, fez um negócio digital na internet. Em outros países, até funciona você montar um negócio old school para ganhar dinheiro, um negócio mais tradicional, um comércio, um restaurante, uma loja, uma pequena indústria. Aqui no Brasil, eu não recomendo nem para o meu pior inimigo. E se você quer montar um negócio na internet, eu te convido a ver este vídeo aqui sobre os 2 únicos tipos de negócio da internet, porque ele vai te ajudar a entender qual dos 2 tipos de negócio da internet você quer construir para você. Te vejo nesse vídeo.